Mas quando começamos no 5º mandamento, trata-se do mandamento do homem para com o seu próximo. Então, Deus quer que o homem obedeça os seus mandamentos para com Deus e para com o seu semelhante. Seja ele à sua direita, à sua esquerda, adiante de ti, à sua retaguarda, ele é o seu semelhante. Então, é para com o seu próximo, ele é próximo a você, ele parece contigo, ele tem as mesmas falhas que você, ele é bem próximo. Mas por incrível que pareça, nós queremos ressaltar neste dia dos papais, dia dos pais, o versículo 12, que trata do 5º mandamento. Então, a mensagem do Senhor hoje estará voltada nessa perspectiva. E o 5º mandamento, Deus está falando para que nós cumpramos este mandamento para com o nosso próximo. Mas este 5º mandamento começa dentro de casa. Olhem bem, começa dentro de casa. O próximo que está muito mais próximo do que nós pensamos. A honra ao pai e à mãe, para que te prolongue os teus dias, e ali um resultado, longevidade, viver longos dias na terra que o Senhor te dá, com bênçãos especial, ou bênçãos especiais, mas em especial a bênção especial, que é a bênção da salvação, e a bênção comum: saúde, trabalho, empenho, recursos, tudo bênção da graça comum. Mas por incrível que pareça, este texto também nós vamos ver lá em Efésios capítulo 6, que vai falar também sobre o lar cristão. E aí, o apóstolo Paulo, falando da igreja de Éfeso, ele vai citar o 5º mandamento. E ele vai dizer da seguinte forma: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E ele vai para o 5º mandamento lá de Deuteronômio capítulo 6. E ele vai dizer: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento para com o ser humano, né? O ser humano para com o ser humano, para com o seu próximo, que é o primeiro mandamento com promessa. Podem ver que os outros mandamentos da sequência dos 6 mandamentos para com o seu próximo, o único mandamento que vem com uma promessa é o 5º mandamento: honra a teu pai e tua mãe, para que sejam longos os seus dias sobre a face da terra. Mas o que tem a ver isso com o dia dos pais é que ele vai continuar. E ele vai dizer assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Quantas das vezes, né? Os pais aborrecem os filhos. Vivemos uma época do período do ECA, né? Em que as crianças são mais protegidas. São assim, professores, né? Mas numa ocasião atrás, né? Teve o período do ECA antes. Era o período em que não se furtava o direito e a obrigação de corrigir às vezes os filhos com vara. Não é minha irmã Berenice, né? Às vezes uma varinha, né? Uma chinelada, hoje em dia não se faz mais isso, né? É a educação positiva. Mas quem vivia longe do período do ECA, tinham pais que açoitavam os filhos até com cajado, vamos dizer assim, né? Ou a correia. Alguns levaram correiados com a fivela da correia. Traumas profundos que foram guardados, né? Pois bem, irmãos, pais, não provoqueis nossos filhos a ele. Parece que o apóstolo Paulo está precedendo aquilo
que hoje a humanização esvaziou um pouco este modo cruel de corrigir, mas Paulo já lá atrás já diz: vai criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Olhamos então o texto e, dentro do seu contexto, como introdução da palavra do Senhor aos nossos corações. O texto nos reporta para algo que acontece com um certo pai e uma certa mãe. Eu te chamo a abrir agora a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Certo homem tinha 2 filhos, versículo 11. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai então lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me, irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponte-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Vamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e ele viveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Pois bem, já lemos um texto que é uma introdução para a mensagem do Senhor aos nossos corações. Um filho que não quis ouvir a voz do pai. Um pai e uma mãe que ficaram, com certeza, chorando. Era o nosso filho caçula. Ele resolveu, queria a herança antecipada. O texto vem com muita clareza de um pai e uma mãe que sofrem. No final, depois do versículo 25, vai externar também o irmão que sofreu, trabalhando 2 vezes mais. O texto diz respeito à decisão de um filho. O texto diz respeito ao coração do pai, ao coração da mãe. O texto diz respeito a um filho que ignora e quer a parte da sua herança antecipada. Isto quer dizer, ele matou o seu pai antecipadamente, porque a herança só é dada ao filho depois da morte do pai. Pai, dá-me parte da herança que me cabe. E o pai então, olhem bem, o pai que respeita a decisão do filho, muito embora fica chorando,
com a esposa, fica chorando com o outro filho, mas um pai que espera o filho com braços abertos na esperança, ele há de se arrepender, ele há de voltar. E foi justamente o que aconteceu depois de todo o episódio exposto no texto. Gastou o que tinha e o que não tinha, dissipou os bens, viveu dissolutamente, já não tinha nem para comer, viveu uma vida indigna, querendo comer a comida dos porcos. Mas no versículo 17 ele se arrepende. E no versículo 17, que vem seguido, no versículo 18, no versículo 18 ele toma uma atitude: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Quem sabe na noite de hoje estamos falando com papais que estão preocupados com os seus filhos. Onde está aquele meu filho? Por quê? Onde foi que eu errei? Por que ele partiu? Por que ele me considerou morto antes mesmo de eu morrer e quis a herança? O texto vem com uma mensagem muito clara. Este filho lhe se arrepende, esse filho retorna, este filho confessa que errou. E agora, o que salta do texto para a mensagem do Senhor aos nossos corações: um filho que não tem nada para dar ao pai. Pai, na noite de hoje Deus está falando a muitos corações da seguinte forma: você, filho, mesmo em meio às suas fraquezas, você realmente não tem nada para dar ao seu pai, ao eterno Pai, a Deus. É Ele que tem para te dar. Do contrário, não seria graça. É um favor ao filho que não merece. Graça, favor não merecido. Não tem como querer uma vida digna por dar algo ao Pai, mas a vida digna é o Pai que está dando ao seu filho. Nós investimos nos nossos filhos, nós temos mais a dar. O pai geralmente pensa nisso, né? Eu tenho que dar a proteção, né? A esposa, eu tenho que estar protegendo meu filho. Eu sou, e deveria ser assim, né? O provedor. Eu sou um cuidador. Eu sou aquele que morro pela minha família. Eu me dou por ela. Esse pai recebe um filho e tem a sua ação de graça. Graça. O filho não merecia. Meus irmãos, nós não merecíamos, mas o Pai de amor nos amou. E nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que nós fôssemos resgatados e fôssemos salvos. Como diz João 3,16, que nós sabemos de cor, porque Deus o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi graça. Jesus está falando desse episódio, um episódio que podemos ter muitas lições e muitas mensagens, mas nós queremos ressaltar na noite de hoje este ofício maravilhoso do Pai, e principalmente o nosso Pai por excelência, que é Deus. Ele nos contempla.
Mesmo quando andávamos perdidos, Ele nos recebeu. Desgarrados, Ele nos resgatou. E aqui é o exemplo deste Pai, que poderíamos cantar com o canto coral desta igreja. Eu perdi o pecador, longe do meu Jesus, e encontrava sem vigor a merecer, Senhor, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cantem forte. Cristo me amou, Ele livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Mergulharam no texto, entenderam a mensagem do texto? É um Pai que espera, é um Pai que ama, é um Pai que perdoa, é um Pai que restitui a dignidade, é um Pai por excelência que hoje nos dá uma lição como papais, para que nós possamos estar olhando o exemplo deste grande Pai. E enquanto filhos, nós olhamos o grande sacrifício, a grande entrega e o grande amor que esse Pai teve por nós. O que você tem a oferecer para o seu Pai? Tenho certeza que Ele já se entregou por ti. A única coisa que Ele quer é que você viva em sua presença. E se você, por acaso, andou afastado desse Pai, Ele hoje está dizendo: eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Chegou a sua hora e eu estou te esperando. Eu quero apenas te restituir. Eu quero te dar da graça, da bênção da salvação. Você não será mais um perdido, um desgarrado. A hora é esta. E o Pai chama. Ao Senhor toda honra e toda glória. Porque na noite de hoje nos trata como filhos alcançados pela graça, e deixa para o coração de cada pai e de cada filho que Ele, o Pai eterno, é, por excelência, o Pai celestial, aquele que nos amou, aquele que nos resgatou. Vamos agradecer a Deus por este momento maravilhoso. Fiquemos de pé. Chama aqui o vice-presidente do Conselho, presidente Inácio, para que possa estar orando.